Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Vamos continuar no complexo mundo da Rússia, que está neste momento em Genebra, na Suíça, a debater com os Estados Unidos e posteriormente com a NATO e também depois com a União Europeia e com a OSCE, aquilo que podem ser os próximos dias, as próximas semanas da vida difícil dos ucranianos. Como é que está a ver, Sr. Embaixador, estas negociações, sendo certo que a esmagadora maioria dos analistas e dos comentadores considera que são negociações que estão firmemente postas no falhanço? Sim, em princípio, ninguém espera que haja um acordo entre as duas partes. Eu digo as duas partes porque eu acho que só há duas verdadeiras partes nesta discussão, que são Claro. a Rússia e os Estados Unidos. A União Europeia numa questão, por exemplo, como a Ucrânia, em que esteve tão presente através do chamado Acordo de Minsk, negociado com a Alemanha e com a França, e que no fundo era quem tinha desenhado um acordo possível para a saída da crise que se tinha criado depois dos acontecimentos e da luta, da guerra civil em 2014, com a tomada da Crimeia por parte da Rússia e pela criação da zona a leste da Ucrânia, do Donbass, com influência russa clara, objetiva e militarmente atuante, mas todos nós pensávamos que a União Europeia continuaria a ter um papel importante. Ora bem, os russos terão, digamos, colocado os Estados Unidos como o seu interlocutor nesta matéria e, mais do que isso, terão decidido utilizar a questão da Ucrânia para suscitar, como já aqui já referimos, a grande questão do equilíbrio saído do final da Guerra Fria e do final da União Soviética. Esse equilíbrio, vale a pena lembrá-lo, tinha-se traduzido numa espécie de criação de um novo modelo de relação entre o Ocidente e a Rússia, e a ideia era mesmo, a certa altura falava-se da Rússia entrar para a NATO, a certa altura falava-se da Rússia Exatamente. uma parceria para a paz, etc. Havia promessas de natureza política não formalizadas por parte dos americanos. George Bush pai e Brent Crawford dizem isso claramente num livro, que havia promessas concretas de que a NATO não se expandiria até às fronteiras da Rússia. Criar-se Promessas ainda feitas a Gorbachev. feitas a Yeltsin. Sim. Feitas a Uhum. Yeltsin. E essas promessas não foram cumpridas e, portanto, a NATO, fazendo aquilo que os militares chamam cavalgar sobre a vitória, não é? Explorando a vitória, foi por ali para diante e foi cedendo àquilo que era o pedido legítimo por parte dos novos países que, entretanto, se tinham ou libertado da tutela soviética, ou mesmo fazendo parte da estrutura soviética, como era a Estónia, a Letónia e a Lituânia, e os outros eram os países que tinham do antigo Pacto de Varsóvia. Vale a pena mostrar, aliás, o mapa que nós temos sobre o alargamento da NATO, que nos permite analisar isto. Os países, a NATO foi-se expandindo. A NATO tinha sido criada em 1949 com 12 países, dos quais faz parte Portugal. A NATO era uma associação de países livres, vale a pena lembrá-lo, com uma exceção, que era a ditadura portuguesa. Digamos, a realpolitik em matéria de política externa dos países europeus, perante aquilo que era a ameaça soviética, consideraram que era melhor cooptar um Estado como Portugal, particularmente por virtude das lajes. Era o que eu ia dizer, talvez eles não quisessem Portugal, mas sim os Açores, não é? A prova provada também é que não cooptaram a Espanha. E, portanto, Exatamente. a Espanha só entra em 1982. Ora bem, a NATO é criada nessa altura, depois há os vários alargamentos, à Grécia e à Turquia. A Turquia também estava longe de ser um país democrático, e quando da entrada da Alemanha Ocidental, que é pela primeira vez, digamos, a criação da Alemanha do lado de cá, a Rússia cria o Pacto de Varsóvia com os outros países de leste. E é nessa altura que se criou o Pacto de Varsóvia. Depois mais tarde entra a Espanha, depois mais tarde entram todos os países do alargamento, como se disse, em relação, mesmo, digamos, depois de uma promessa de que não entrariam. Eu digo todos os países, com exceção dos países neutrais, um que já estava dentro da União Europeia, que não tem nada a ver com
com a Guerra Fria, digamos, que é a Irlanda, mas depois a Áustria, a Suécia e a Finlândia também não entraram. Hoje há um debate, aliás interessante, sobre se dentro da Finlândia e da Suécia, sobre se estes países não entrarão para a NATO. Esta é uma questão que está agora em cima da mesa. Ora bem, esta pressão na altura foi sentida como humilhante por parte da Rússia. Putin dá-lhe agora uma expressão maior. E dá-lhe uma expressão maior utilizando o argumento da Ucrânia. A Ucrânia era um país que esteve para o lado russo e depois começou a passar para o lado ocidental. Na crise maior entre essas duas tendências deu-se a Guerra Civil de 2014, e a Rússia aí tomou uma parte do país, ou neutralizou uma parte do país com forças que lhe são favoráveis e tomou conta da Crimeia. E hoje em dia, perante a ideia de que a Ucrânia pode entrar para a União Europeia, para a NATO, há um debate, e a Rússia levanta o debate. Mas levanta o debate também por uma outra questão. Isso é muito importante, é que a Rússia teme que, mesmo não entrando a Ucrânia para a NATO, a Ucrânia possa ser sede de colocação de mísseis que possam atingir Moscou. Mísseis de alcance intermédio, chamados mísseis de alcance intermédio. E o facto de Donald Trump ter saído do acordo sobre os mísseis de alcance intermédio, e Biden não ter dado sinais de querer regressar ao acordo, está a levar a Rússia a uma preocupação relativamente a essas movimentações dos mísseis de alcance intermédio, que são mísseis muito importantes, que, se colocados, por exemplo, na Ucrânia, podem chegar a Moscou em 10 minutos. E havia sinais, aliás, em vários setores, de que a Rússia poderia responder a isso, colocando mísseis na península de Kaliningrado. Kaliningrado é uma pequena península, aliás, vê-se no alto deste mapa, uma pequena península russa, separada do território russo, que está por cima da Polónia, mas que está colada à Lituânia. E, portanto, aí também seria, digamos, um outro alvo, agora ao contrário, virado para o Ocidente. Portanto, estamos aqui num jogo, não é por acaso que os dois vice-ministros que se encontraram em Geneve tiveram 7 horas. 7 horas a discutir. 7 horas a discutir não é sobre coisas muito simples, é sobre coisas muito complexas e provavelmente sobre um pacote de questões. Exatamente. A Rússia queria um compromisso formal por parte da NATO de que nunca se alargaria mais. A preocupação da Rússia são três. Uma delas é o alargamento à Ucrânia. O segundo é o alargamento à Moldova, que é uma república que existe junto da Roménia, e o outro é o possível alargamento à Geórgia, que é um país no Cáucaso. E, portanto, estamos aqui perante ainda uma expectativa dentro da NATO de ganhar espaço e uma noção, digamos, em função da sua leitura de segurança que a Rússia tem, de que não quer que se aproximem os países NATO. É evidente que não passa pela cabeça de ninguém duas coisas. Em primeiro lugar, que algum país que está na NATO vá sair só para acomodar a vontade da Rússia. O que já está, não vale a pena sobre isso ter dúvidas. Em segundo lugar, também não vale a pena pensar que vai haver um tratado que vai dizer que mais nenhum país pode entrar para a NATO. O chamado política de portas abertas da NATO não vai desaparecer. O que pode é haver um compromisso prático de que os países acabarão por não entrar. E, portanto, eu devo confessar que nunca acreditei que, na mais leve hipótese, da Ucrânia entrar para a NATO. Não obstante ser legítimo por parte do governo ucraniano querer entrar para a NATO e ser legítimo por parte dos países ocidentais, numa lógica digamos, de afirmação geopolítica, querer que a Ucrânia faça parte do seu círculo, do espaço de influência. Mas, portanto, temos aqui uma questão. A discussão entre a Rússia e a NATO, que vai ter lugar nestes dias, com uma discussão no quadro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, são absolutamente irrelevantes, vale a pena sublinhá-lo, são absolutamente irrelevantes e são meros talking shops, são meras áreas, são afirmações de natureza política que não terão uma mais pequena consequência. A única consequência que pode ter alguma destas questões tem a ver com a relação entre a Rússia e os Estados Unidos. E é aí que as questões se colocam, porque a Rússia tem um arsenal de armas nucleares muito importante e de mísseis e, portanto, digamos, há aqui um peso específico. E não é por acaso que os Estados Unidos o escolhem como um interlocutor. E também não é por acaso que nesta fase em que nós vimos que os Estados Unidos estavam muito preocupados com a China, de repente revertem a questão para a questão europeia e para a questão da Ucrânia. E tratam a Ucrânia como uma questão bilateral, o que é talvez um sintoma muito claro da irrelevância da União Europeia neste contexto.
Exatamente. De alguma forma também a Rússia estará aí, pedia-lhe uma resposta rápida, a tentar fazer jurisprudência exatamente por causa da Geórgia. E recordo que o novo presidente do Parlamento georgiano disse a semana passada que uma das prioridades da política externa da Geórgia é exatamente entrar na União Europeia e na NATO, e também porque alguma vez na vida, digamos, um problema idêntico se pode colocar na Bielorrússia, na circunstância em que possa haver uma, um desenvolvimento democrático da Bielorrússia. Portanto, a Rússia está a tentar fazer jurisprudência para não ter que se haver com o mesmo problema num futuro a curto, médio prazo. A Bielorrússia, António, vale a pena dizer que durante as manifestações democráticas que tiveram lugar, ou pró-democráticas que tiveram lugar na Bielorrússia, em nenhuma delas se ouviu qualquer ideia de entrada quer para a União Europeia, quer para a NATO. Nem sequer para a União Europeia. O sentido não é esse. Eu acho que a Bielorrússia é um país, custa dizê-lo desta forma, mas é um país que a Rússia já meteu no bolso e utilizará quando quiser. Aliás, há quem diga que no caso de uma escalada, uma escalada de tensões leste-oeste, uma das primeiras medidas depois da colocação de mísseis de alcance intermédio em Kaliningrado seria um acordo militar mais forte com a Bielorrússia, uma espécie de união militar com a Bielorrússia. E, portanto, a Bielorrússia está fora de questão neste aspecto. Mas você tem razão, há um ponto importante. A Rússia está a tentar fazer jurisprudência e está a tentar mostrar que não está quieta perante uma afirmação. Exatamente. Já agora gostava só de uma nota, que é relativamente às declarações do secretário-geral da NATO. O secretário-geral da NATO tem tido afirmações de um excesso de jingoísmo. Eu vou utilizar a expressão jingoísmo, que não é muito utilizada em português, mas que é uma coisa meia militar, meia agressiva. Expressões que manifestamente não ajudam a abrandar o clima de tensão e, mais do que isso, ajudam mais a acicatar aqueles que querem lançar petróleo para cima desta fogueira. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o último tema deste programa. Até já.